Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 34 do ENAD 2014 da prova de Engenharia Elétrica, que trata sobre controlador de luminosidade. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão 34 do ENAD 2014, prova de eletrônica, vamos lá. Uma empresa fornecedora de dispositivos eletrônicos para a indústria automobilística recebeu uma encomenda para desenvolver um controlador de luminosidade inteligente. O dispositivo deverá acionar faróis automaticamente a partir de uma determinada quantidade de luminosidade ambiente. Para este projeto, foi desenvolvido um protótipo utilizando como elemento de controle e chaveamento um transistor MOSFET acionado através de um LDR, Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz, basicamente é isso, conforme apresentado na figura 1, que está aqui, que a gente vai detalhar mais à frente. Para concluir o projeto, deve-se calcular a faixa de valores de Rx, utilizando as curvas características do LDR, figura 2, e do MOSFET, figura 3. Curva característica do LDR, a gente vê que é em função da resistência, em função da luminância. Então, à medida que a luminância aumenta, a resistência cai. Já aqui a figura a curva característica do MOSFET mostra a corrente de dreno em função de VGS, tá? Então, a gente vai também detalhar isso mais à frente. Continuando, considerando que o MOSFET inicia a condução com 3 volts, aplicado entre os terminais da porta, gate, e da fonte, source, e que o mesmo será acionado quando a iluminância do ambiente for reduzida para o intervalo entre 50 e 100 lux. Então, temos duas condições aqui, né? O MOSFET vai ser acionado quando tiver essa iluminância entre 50 e 100 lux e também quando atingir a tensão de limiar de 3 volts, como mostra aqui, que a gente vai detalhar no gráfico em seguida. Continuando. De acordo com as especificações fornecidas no problema, é correto afirmar que a faixa para Rx adequada para o projeto é de... E aí temos as 5 alternativas. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos à solução do nosso problema. Primeiramente, vamos analisar esses gráficos 2 e 3. Foi falado que a tensão de limiar do MOSFET é de 3 volts. Então, enquanto a tensão de VGS aqui do MOSFET não atinge aqui os 3 volts, tá? Sinalizado aqui por mim, aqui, identificando, 3 volts, a corrente de dreno é zero, como a gente pode ver aqui. A partir de 3 volts, ele começa a corrente a desenvolver aqui, dependendo aí dos outros valores do sistema, tá bom? Já aqui na curva característica do LDR, foi falado que o trecho onde o MOSFET vai ser acionado, uma das condições aqui, já falamos, 3 volts, acima de 3 volts. E a outra, quando a iluminância do LDR esteja entre 50 e 100 lux, tá? Então, primeiramente, para 50 lux, a gente vem aqui no gráfico e verifica que corresponde a 8.000 ohms ou 8 kΩ, tá? Então, ou seja, quando ele atinge 50 lux, significa dizer que a resistência do LDR está ali em 8 kΩ. Ou outra parte que é 100 lux, que corresponde a 6.000 ohms ou 6 kΩ. Então, essas são as condições aí de contorno aí dessas figuras 2 e 3, que são importantes para a gente analisar o circuito. Então, vamos lá. Vamos para o nosso circuito. Primeiramente, temos aqui o nosso MOSFET, o Rx, que a gente tem que descobrir a faixa de valores dele, o nosso LDR, que é dependente da luz, essas duas setinhas aqui, uma fonte de alimentação de 12 volts, aqui uma iluminação que vai ser acionada quando o MOSFET for acionado, vai ser ligado, dependendo dessa questão aqui do LDR, que entre 50 e 100 lux, como a gente falou. E só para lembrar, o nosso MOSFET ele é composto pela porta gate,
G, a porta source e o dreno, tá bom? Outro detalhe importante, como foi falado, é que a tensão de limiar, né, do MOSFET, né, VGS, né, vai ser 3 volts. Por quê? 3 volts, a fonte está aterrada, né? Então, quando eu tenho 3 volts nesse ponto, a tensão de VGS igual a 3 volts nesse ponto. Outro detalhe importante do estudo de MOSFET é que, como ele tem uma alta impedância de entrada no gate, a corrente de gate é praticamente zero. A gente vai considerar que ela seja zero. Com isso, o que acontece? Toda a situação aqui, a alimentação de 12 volts no RX e no LDR, a gente vai estar trabalhando aqui, né, nesse trecho. Tá? Com isso, a gente vai poder utilizar, né, o conceito de divisor de tensão aqui, né, para descobrir aí quem é RX, ok? Então isso a gente vai detalhar. Outro detalhe aqui, né, é a nossa corrente de dreno, né, que quando acionado, quando estiver aí dentro de 50 e 100 lux, vai fazer com que a lâmpada, né, alguma coisa que o vale ali, acenda, tá bom? Então vamos em frente. Para a iluminância, vamos analisar as duas condições de extrema, né, para 50 lux e 100 lux. Para a iluminância de 50 lux, o LDR, como vimos lá no gráfico, né, foi de 8 kΩ. Então agora, eu tendo aqui LDR com 8 kΩ, tá? Eu tenho 3 volts, tenho 12 volts aqui, eu posso achar RX, como a gente falou, né? E ainda lembrando que a corrente de gate é zero, a gente pode, pela regra do divisor de tensão, achar RX. Então, a nossa tensão de 3 volts aqui vai ser o meu LDR, né? A resistência da LDR sobre a resistência de LDR mais o RX, multiplicado pela fonte CC aqui de 12 volts. Tá? Isso é a regra de divisor de tensão. Então, só para lembrar inicialmente, tensão de limiar do MOSFET, né? Aqui estou chamando de VL, igual a 3 volts. Então, o meu VGS, tá? Aqui do nosso circuito, que é o nosso VL, não é isso? Como eu falei, vai ser o LDR sobre LDR mais RX vezes VCC, que é nosso divisor de tensão aqui nesse ponto aqui do circuito. Então, VGS é o meu VL, tá? No caso aí. Então, para isso, eu tenho aqui meu 3 volts, né? LDR 8K, né? Para 50 lux, sobre 8K, mais o RX que eu quero, vezes os 12 volts, que é a minha fonte, tá? Eu aqui passo esses dois elementos, 8K mais RX, para o lado de cá, multiplicando, esse 3 para cá, dividindo. Tá? 8K mais RX, 8K vezes 12 aqui no numerador, dividido por 3. Agora, esse 8K eu jogo lá para o outro lado da expressão. Então, RX é o que eu quero, é 8K vezes 12 dividido por 3, menos 8K. Aqui, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 8 dá 32K. 32K menos 8K, que me dá RX 24K. Então, para iluminância de 50 lux, o meu RX, né, é 24K. Então, eu já tenho uma parte do problema. Agora, eu tenho que calcular a mesma coisa para iluminância de 100 lux, tá? Que é o outro extremo. Então, novamente, é nosso circuito, já com as informações que eu mostrei no slide anterior. E agora, iluminância de 100 lux. Para iluminância de 100 lux, como vimos, né, lá no gráfico da figura 2, ele corresponde a uma resistência de 6.000 ohms ou 6 kΩ. Tá? E aí, da mesma forma, a tensão de limiar do MOSFET, né, 3 volts, que é o VGS. E aí, aplicando a mesma expressão, VGS, LDR, LDR mais RX vezes VCC, meu VGS 3 volts, agora o meu LDR 6 kΩ, esse é o detalhe. E aí, tenho que 3 volts igual a 6K sobre 6K mais o RX que eu quero para essa nova condição, vezes o valor da tensão de 12 volts. Da mesma forma, 6K mais RX eu passo multiplicando para cá e o 3 dividindo para cá. Aqui, ó, 6K mais RX, e aqui em cima 6K vezes 12 dividido por 3. O 3 passou dividindo.
Agora o nosso 6K vem para o outro lado da expressão, como a gente fez anteriormente com 8K, ok? E aí, daqui eu tenho 12 dividido por 3, dá 4. 4 vezes 6, 24K. 24K menos 6K, que vai me dar Rx igual a 18K. Portanto, minha faixa de operação, né, nas condições determinadas aí no problema, vai ser Rx maior que 18K e menor do que 24K. É como está aqui. Beleza? Agora, vamos às alternativas, não é isso? Para a gente concluir a questão. Então, de acordo com as especificações fornecidas no problema, é correto afirmar que a faixa para Rx adequada para o projeto é de entre 18 até 24. Né? Então, vamos buscar isso aqui que está aqui, ó, na letra C. 18K ou 18.000 ohms até 24.000 ohms. Ok? Alternativa correta, letra C. Ok? Com isso, finalizamos aqui a resolução da questão 34 do ENAD 2014. Espero que essa solução tenha sido útil para você. Desejo a você excelentes estudos e espero você no próximo vídeo, onde estaremos resolvendo mais uma questão do ENAD. Então, até lá!